Ora, sejam muito bem-vindos a mais uma edição das nossas Palavras Cruzadas. Vamos mais uma vez debruçar-nos sobre a Palavra de Deus, estudar a lição número 6, que tem o título Depositar Tesouros no Céu. E hoje tenho o privilégio de estar numa companhia muito especial, um estreante aqui entre nós, que é o meu querido João. Olá, João, como estás? Tudo bem? Estamos bem, obrigado, pastor. Espero que esteja tudo bem do vosso lado também. Muito bem. Vamos dar início então ao nosso estudinho. Vou convidar o João para ter a nossa primeira oração, antes de então abrirmos a Palavra de Deus, para então estudarmos os tesouros que nos vão ser revelados então nesta lição desta semana. João, por favor, podes orar? Oremos. Soberano Deus, nós somos gratos a Ti pela bênção de mais uma semana e por trazeres a nós lições importantes para o nosso crescimento espiritual. Ajude-nos a explorarmos da melhor maneira possível, com a ajuda amiga do Santo Espírito, para que nos revele aquilo que é importante para a nossa salvação. Guarde-nos. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, vamos então entrar já na nossa lição. A nossa lição tem como verso áureo um texto que está em Marcos, no capítulo 8, versos 36 e 37. João, podes ler, por favor, Marcos 8, versos 36 e 37, o nosso verso áureo para esta semana? Com certeza, com certeza. A palavra do Senhor diz assim: pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Muito bem. João, nós temos aqui já, e podemos ver isto aqui com os nossos caros ouvintes, que, na verdade, Jesus, desde logo aqui, logo à partida, ele traça aqui, digamos, uma linha, digamos, entre aquilo que é temporal e aquilo que é eterno, aquilo que é efêmero e aquilo que verdadeiramente tem consequências para o resto da nossa vida e vida eterna. Ele diz: de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? João, tantas pessoas que passam a sua vida e quase, permitam-me a expressão, matam-se a trabalhar para conseguir coisas que, na verdade, apenas têm duração daquilo que nós passamos nesta vida, não é verdade? E que acabam por não ter grandes implicações diretas sobre aquilo que é a vida eterna. Não achas, João? Com certeza, com certeza. Vivemos em uma sociedade que, para além de materialista, é imediatista. Ou seja, as pessoas têm maior prazer nas coisas que podem, nas sensações que podem ter no momento. E por essas vezes diversas, as pessoas acabam se colocando em situações, humanamente falando, situações muito complicadas mesmo. Decisões pouco pensadas, decisões pouco estruturadas, tudo por conta do imediatismo. Cristo, através desse texto, nos ajuda, nos convida de alguma forma a pensarmos além do temporal, além daquilo que temos no momento. Muito bem, João. Eu gosto muito do pensamento que tu tiveste aí. E tiveste aí, portanto, uma expressão que eu guardei, que é, portanto, aquela geração do imediato, não é verdade? Tudo tem que ser rápido. Fast food e por aí fora, não é verdade? É a geração de que tudo tem que ser o imediato logo ali, não é verdade? E acabamos por, dessa forma, acabar por não ser pensado, ou não termos aquela capacidade de reflexão antes de tomarmos certas decisões que têm muitas vezes até implicações muito sérias na nossa vida. A lição anterior estudávamos a questão das dívidas, por exemplo, não é verdade? Muitas vezes são resultado exatamente de decisões mal pensadas, mal refletidas, não é verdade? Mas é interessante uma coisa, é que logo na lição de sábado, o nosso autor faz uma referência ao texto que encontramos também em Mateus capítulo 6, versos 19 e 20. Mateus 6, versos 19 e 20. Eu não sei, João, se tens aí já perante ti, se poderias também ler e partilhar connosco. Com dificuldade. Outra vez o texto, pastor, faz favor. Portanto, em Mateus capítulo 6, versos 19 e verso 20. Mateus capítulo 6, verso 19, diz assim a palavra do Senhor: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Sem dúvida. Verso 20, se calhar continuando rapidamente, pastor, aproveitando. Sim. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Exatamente. Basicamente, acabas de resumir, vai um bocadinho na direção daquilo do verso áureo, portanto, da nossa lição, portanto, desta semana, em que Jesus, basicamente, mais uma vez, traça, portanto, aquela linha divisória entre aquilo que é verdadeiramente importante e aquilo que não é tão importante. Ou, por outras palavras, Jesus aponta para o eterno,
em comparação com aquilo que é efêmero, aquilo que é temporal, não é verdade? E é interessante porque, basicamente, então, Jesus conclui este pensamento com o texto que tu acabaste de ler, portanto, o verso 21, não é verdade? Onde Jesus, mais uma vez, então, põe uma certa ênfase naquilo que é o foco da nossa vida. Pois onde estiver o teu tesouro, então aí está, então, o teu coração. Ou seja, há uma parte do nosso coração, e quando eu falo da palavra coração, que é a palavra, portanto, no grego, a parte da palavra cardio, portanto, envolve uma parte sentimental em nós, aquilo que nos move, as nossas motivações, que muitas vezes acabam de perder de vista aquilo realmente que tem consequências verdadeiramente eternas, do que aquilo que nós verdadeiramente queremos no aqui e no agora, como nós já vimos ainda agora. E é interessante porque nós, muitas vezes, esquecemos que as heranças que nós deixamos, o legado que nós deixamos nesta vida, pode ser, de facto, um legado que pode levar, de facto, a uma projeção maior sobre a pessoa de Cristo, ou, de facto, àquilo que o mundo vai oferecendo e que, tantas vezes, traz tanta frustração e tanta tristeza no nosso mundo. Ora, falando agora um pouquinho da questão financeira, por exemplo, na verdade, o nosso próprio autor da nossa lição, mesmo ainda na lição de sábado, ele diz: coloca o teu dinheiro onde ele colherá recompensas eternas. E nós pensamos assim, o que é que pode colher recompensas eternas? Certamente não é gastar mais dinheiro naquilo que é material nesta vida, não é verdade? Ter um carro melhor, uma casa maior e tudo mais, não é verdade? Se bem que se podemos ter essas coisas, bom, então que assim seja. Mas o problema é que muitas vezes quando nós entramos naquela plataforma de escolha, de decisão, onde é que eu vou aplicar o meu dinheiro? Onde é que eu vou investir o meu dinheiro? Deus convida-nos a investir naquilo que é verdadeiramente eterno. E é interessante que, ainda há pouco, João, falava sobre aquela questão do imediatismo, daquilo que queremos no imediato, não é verdade? Nós muitas vezes não pensamos que podemos, inclusivamente, estar a investir para algo que podemos não vir a ver ainda na nossa vida, mas podemos deixar um legado com esse mesmo dinheiro, com esse mesmo investimento, para aqueles que virão a seguir, para que possam ainda vir a conhecer Jesus. Quando nós damos as nossas ofertas, quando nós, obviamente, devolvemos também os nossos dízimos, mas em particular agora aqui falando das ofertas, não é verdade? Que muitas vezes podem contribuir para levar a mensagem mais longe, mais adiante, e deixamos dessa forma um exemplo e o tal legado que pode levar outros também para a vida eterna. Não concordas, João? Concordo bastante. Tanto é que acrescento o ponto de que, se olharmos para a sociedade que estamos hoje, a sociedade desenvolvemos bastante, estamos na época de aplicações, ou seja, eu quero comida, vou para a aplicação e tenho a comida no momento. Eu quero um táxi, tenho no momento. Ou seja, estamos tão habituados com ter a coisa de maneira imediata. Exato. Que sermos convidados a sermos consistentes no nosso investimento e esperar que os resultados sejam colhidos a médio e longo prazo parece um desafio tremendo para nós. Não apenas na área financeira, na questão da saúde. O sermos convidados a preservarmos a nossa pureza sexual até após o casamento. Parece um investimento. As pessoas querem no momento, mas Cristo, que estabeleceu a estratégia, é uma forma, por conhecer o futuro, por ser omnipresente, sabe o que é melhor para nós. E nos apresenta essa estratégia como a melhor forma de protegermos-nos, não apenas nessa vida, mas protegermos-nos para a eternidade. Muito bem, muito obrigado, João. Sem dúvida, gostei muito do teu pensamento, porque realmente aquilo que... aliás, a forma como tu abordaste até nos faz lembrar muitas vezes que há aqui um elemento também, nós não gostamos de dizer isto, mas temos que ser honestos, a questão do egoísmo muitas vezes, não é verdade? O prazer pessoal, não é verdade, acima daquilo que é verdadeiramente mais importante e que tem as tais consequências na dimensão eterna, sem dúvida nenhuma. Ora, a lição de domingo vai-nos buscar um exemplo que é muito importante e que ajuda, de facto, a ver tudo aquilo que acabas de dizer, João, de uma forma muito, muito profunda. E convidamos, portanto, todos nós, daqueles que estão a ouvir-nos também, a refletirmos um bocadinho na história e na experiência do próprio Noé. Ora, o autor vai buscar, portanto, o texto que se encontra em Gênesis, no capítulo 5, aliás, no capítulo 6, e a partir do verso 5, onde nos mostra, de facto, em primeiro lugar, a análise de Deus, para nós compreendermos verdadeiramente o contexto de toda esta história de Noé. Eu vou, se calhar, ler já, portanto, o verso 5, portanto, deste mesmo capítulo 6 de Gênesis, e depois, João, vou-te convidar a ler também o verso 7, se não te importas, para tentarmos resumir aquilo que temos aqui. Então, diz-nos o seguinte, em Gênesis, capítulo 6, verso 5, diz-nos que viu o Senhor, portanto, não é Noé que vê, é o Senhor aqui que vê, é, digamos, uma radiografia divina. O Senhor vê que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má, e depois há aqui uma palavra-chave aqui em tudo isto, diz que é continuamente,
ou seja, não havia nada de bom. Era continuamente mal, era continuamente no sentido de praticar então o mal. E agora, João, se quiseres ler o verso 7, se não te importas. E disse o Senhor: destruirei de sobre a terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Muito bem. Então, agora, nós nesta história, nós conhecemos, estamos familiarizados com esta história, não é verdade? Após esta radiografia, mais uma vez, portanto, esta radiografia divina que Deus vê o estado da terra, ele vai encontrar um homem especial, e esse homem chamava-se Noé. E Noé, de facto, era um homem que se destacava, de facto, da sociedade, que generalizadamente, portanto, praticava o mal continuamente, mais uma vez, para nós nos recordarmos. E agora Noé vai ser chamado a algo muito especial. E esta atitude, digamos assim, ou esta missão que vai ser entregue, portanto, nas mãos de Noé, mostra-nos, de facto, algo que é extraordinário, porque mostra-nos um Noé agora que é empreendedor e um investidor, digamos assim. E como é que ele vai investir o seu tempo? Ele vai aceitar, na verdade, o desafio do próprio Deus. Aliás, a lição faz-nos aqui algumas perguntas. Faz uma pergunta, por exemplo, quais foram as mudanças radicais pelas quais passou Noé como resultado de obedecer a Deus? Que princípios há nesses versos para nós que vivemos num mundo que precisa ser avisado sobre a destruição iminente? Ora, muito bem, agarrando exatamente em tudo isto, Noé compreende então a radiografia divina e vai responder positivamente exatamente ao chamado do próprio Deus. E como é que ele vai investir então os seus recursos? Construindo uma arca, e é muito interessante aquilo que agora nós podemos analisar aqui. Falando do tal imediatismo que o nosso querido João próprio mencionava ainda agora, nós vemos que Noé foi um homem paciente. João, quantos anos é que Noé passou a pregar? Lembras-te? 120. 120 anos. 120 anos em que Noé, na verdade, João, ele passou não apenas a pregar, mas também a construir, não é verdade? 120 anos de pregação, juntamente com uma obra que ele foi investindo para exatamente preparar um lugar ou uma forma, de acordo com a vontade de Deus, que correspondesse aos planos de Deus, para a salvação do próprio homem. O que é muito interessante porque mostra-nos que, na verdade, Noé, lá está, ele não tinha aquele imediatismo, não é que a geração de hoje tem tanto, não é verdade? Mas mostrou uma paciência extraordinária. Porque, na verdade, como nos diz a lição, Noé poderia ter gasto o seu tempo e os seus recursos, não é? A construir uma casa para si próprio, não é verdade? A buscar a sua própria felicidade, a sua própria alegria, digamos assim. O que seria perfeitamente normal, digamos, dado o contexto medíocre em que se vivia na altura em termos espirituais, não é verdade? Mas não. Ele vai exatamente passar aqueles 120 anos a investir tudo aquilo que tem naquela obra, e uma obra que mostrou ser decisiva, de tal forma que foi a forma como ele e a sua família acabaram por ser salvos. João, isto mostra uma diferença tão grande na forma como nós muitas vezes hoje usamos os nossos recursos, não é verdade? Mas que na verdade podemos olhar para este exemplo e seguir também o exemplo do próprio Noé, que investiu tudo o que tinha, a própria família, que todos eles trabalharam na construção daquela arca, e também investindo-se a si mesmo, usando os dons que ele tinha para pregar exatamente esta mensagem. Não achas, João? Não é de alguma forma, através de suas ações, acabou condenando o mundo no qual vivia. Exatamente. Ou seja, terra seca, Noé construiu uma arca em terra seca. Exatamente. Não se havia verificado qualquer situação onde água havia jorrado do céu. Exatamente. Ou seja, os maiores pensadores, as mentes mais brilhantes da época de Noé, com certeza que procuraram dissuadi-lo. Com certeza que procuraram de alguma forma chamá-lo à razão. Porque não fazia sentido lógico. Exatamente. Por um lado, estavam certos. Só que no momento em que também não fazia sentido as arcas caminharem todas em direção à arca, no momento em que as próprias leis da natureza foram quebradas pelo aproximar dos animais para a arca, as mesmas mentes brilhantes perderam o discernimento de fazer a análise que outrora haviam feito. Ou seja, através de Noé somos de alguma forma convidados a pensar seriamente no tipo de fé que temos. Porque por vezes a nossa fé tenha lógica, encontremos razão lógica para explicar as coisas. Existem coisas que são meramente pela fé. Sem dúvida, João. Sabes, é muito interessante o que estás a dizer, porque
a própria lição vai exatamente na direção daquilo que estás a dizer. Porquê? Porque nós, muitas vezes, na forma como nós nos investimos a nós próprios e investimos os nossos recursos, inclusivamente, sejam eles financeiros ou outros, há pessoas à nossa volta que acabam, se calhar, por olhar para nós, se calhar até com algum desdém, dizendo que podias aproveitar a vida muito melhor e não o fazes. Porquê? Porque, meus queridos, na verdade, somos todos convidados a construir algo maior e melhor e que possa verdadeiramente ter impacto para toda a eternidade. Isso é verdadeiramente algo de extraordinário. E nós muitas vezes não pensamos nisso. Lá está o tal imediatismo que falávamos no início. E sabem, em relação a tudo isso, mostra-nos que, na verdade, há uma diferença de pensamento entre aqueles que pensam no aqui e agora, naquilo que é nosso próprio prazer, nossa alegria nesta vida, não é verdade? E aquilo que é a dimensão eterna daquilo que está para vir. Aliás, a lição, na verdade, vai nos mencionar 2 de Pedro, capítulo 3, versos 3 a 7, e permitam-me só ler rapidamente, resumindo aqui, e João, depois se me quiseres ajudar também a ler aqui a segunda metade deste mesmo texto, portanto em 2 de Pedro, capítulo 3, versos 3 a 7, vou ler se calhar daqui de 3 a 5 e depois vou convidar o João para ler então os versos 6 e os versos 7. Então diz-nos aqui o apóstolo Pedro dizendo assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias viram escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Por outras palavras, vocês que apregoam tanto essa vinda de Jesus Cristo, não é verdade? E que investem tudo o que têm exatamente na preparação para a vinda do Senhor Jesus, mas afinal, onde é que ele está, não é verdade? Ou seja, há um espírito escarnecedor que está por trás deste mesmo discurso. Continua dizendo: porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o início da criação. Verso 5 diz-nos: eles voluntariamente escolhem isto. Ou seja, reparem, é uma escolha pessoal. Eles voluntariamente ignoram. Ou seja, é uma ignorância que é escolhida pessoalmente por aqueles que têm este tipo de discurso. E qual é o discurso? Que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirado da água e no meio da água subsiste. João, queres ler agora os versos 6 e 7, se não te importas? Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Muito bem. João, o que é que tu achas? Estas pessoas que escarnecem, assim como escarneceram no tempo de Noé, vão ter uma altura que se vão arrepender profundamente, não achas? Com certeza, porque vão ter que lidar com as escolhas e essa é uma coisa que as pessoas não gostam. As pessoas gostam de tomar decisões, exatamente, mas não gostam de arcar com as consequências das decisões. Ora, aí está, muito bem. Exatamente, é isso mesmo. Meu pai ensinou-me dizendo: tens a liberdade de escolher o que quiseres, mas és obrigado a lidar com as consequências das tuas escolhas. Sabe? Infelizmente vai ser assim. As pessoas vão ter que lidar com suas escolhas. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. É isso mesmo, sabes, meu querido? Por trás daquilo que muitas vezes nos traz prazer, não é verdade? Está muitas vezes um câncer, por exemplo, não é verdade? Por trás daquelas publicidades bonitas que se faz às bebidas alcoólicas, por exemplo, ninguém vai mostrar o fígado podre, por exemplo, não é verdade? E por aí fora. Ou seja, ninguém quer assumir as consequências e receber os resultados das suas decisões, mas a verdade é que elas vêm. Ora, nesta vida, meus queridos, a verdade é que nós, na forma como nós investimos a nós próprios, investimos os nossos meios, na verdade, pode ser algo pelo qual nós nos viremos até a arrepender no futuro. Porquê? Porque vamos chegar à conclusão, não que as coisas não nos tivessem dado prazer no entretanto, mas porque podíamos ver que, na verdade, podíamos estar a investir para aquilo que dura apenas esta vida, mas que tem consequências para a vida eterna. E isso é realmente aquilo que verdadeiramente tem mais importância do que tudo isto. É por isso que a própria lição, aliás, ainda na lição do domingo, diz: estaríamos prontos para realizar uma grande mudança na nossa vida se, como Noé, por exemplo, fôssemos chamados por Deus a fazer exatamente isso. Por outras palavras, será que tínhamos aquela disponibilidade para deixar tudo para trás, para investirmos todos nós pessoalmente, os nossos meios, os nossos recursos e os nossos dons, exatamente ao serviço de uma obra que tem consequências eternas? Sem dúvida que isto é aquilo que verdadeiramente, João, faz diferença na nossa vida e também tem impacto neste mundo que cada vez mais vai morrendo em trevas por toda a tristeza, por todas as guerras, por todas as mortes e doenças que vão invadindo o nosso mundo, não é, João? Não existe melhor forma de sermos exemplo para o mundo, cumprir a promessa de Cristo, nos tornarmos verdadeiramente o sal da terra e a luz do mundo, do que termos uma vida de entrega completa. E quando nos entregarmos de forma completa,
nosso tesouro vai estar em Cristo e nosso coração com Ele. Ora, aí está, aí está. Sabe, João, muitas vezes eu próprio pergunto, se Cristo é de facto o maior tesouro da minha vida, então o que é que será que muda na minha vida de forma prática? Ora, a lição acaba por nos dar alguns exemplos, e vai buscar o exemplo, por exemplo, de Abraão e de Ló, não é verdade? Porque aí também nos mostra, de facto, o impacto que tem fazer de Cristo a nossa prioridade na nossa vida, não é verdade? Então, o que nós conhecemos, e vamos apenas resumir se calhar aqui a história, porque temos pouco tempo também, mas mostra-nos apenas uma história em que Abraão, juntamente com o seu sobrinho, não é verdade, com Ló, então vão ser levados a um momento em que precisam tomar algumas decisões da sua vida, não é verdade? Há ali uma pequena quesília entre aqueles que são os servos de Abraão e os servos de Ló, não é verdade? E então eles são chegados a um momento em que precisam de tomar essa mesma decisão. Ora, Abraão, ele próprio, ele já tinha revelado uma certa apetência para obedecer a Deus. Ou seja, colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida, não é verdade? Enquanto que Ló foi um bocadinho por arrasto atrás do seu tio, não é verdade? Até que finalmente então chegou aquele momento de conflito. E é muito interessante nós vermos que, na verdade, Abraão, que era, digamos, que é o patriarca, digamos, da família, aquele a quem era devido todo o respeito e a quem a prioridade das escolhas e das decisões deveria ser dada, na verdade é ele próprio que humildemente vai propor a Ló que seja ele o primeiro a escolher. E Ló, enfim, não se fez rogar, como se costuma dizer, não é verdade? E vai exatamente aproveitar isso. Ora, João, o que é que esta história nos mostra quando nós olhamos para as consequências das escolhas de Ló naquele preciso momento e a falta, digamos, permite-me dizer mesmo, da falta de respeito que ele poderia ter dado exatamente ao tio mais velho, Abraão, na verdade, mais experimentado, na verdade, que tanto tinha dado já ao próprio Ló. O que é que esta história nos mostra exatamente em relação às consequências das nossas escolhas? As nossas escolhas são tão poderosas. Alguém disse, não escolher também é uma escolha. Pois é verdade, sem dúvida. Escolher também é uma escolha. Em um dado momento, Abraão abstém-se de fazer a escolha, dá a oportunidade a Ló, e Ló viu que era a oportunidade da sua vida. Olha para a beleza das terras perto de Sodoma e Gomorra. A visão. E depois de ver aquilo, olhamos para as consequências. Ló entrou para aquela cidade rico, um homem de posses. Teve problemas, seu tio foi salvar, ele continuou em Sodoma e ainda era um homem rico. Só que Ló sai de Sodoma com as duas filhas. E a mulher, Ló sai da cidade viúvo e sem nenhum bem, exceto suas filhas. Suas filhas dormem com o pai e dão à luz a filhos que tornaram-se a linhagem de povos que foram empecilhos da caminhada do povo de Deus para a terra prometida. Exatamente. Ou seja, uma escolha afetou gerações e gerações. Há um perigo muito grande, João, em de facto tomarmos decisões não só apenas precipitadas, mas de longe de Deus. Sabes, esta história também nos revela uma coisa muito interessante. E é aqui, se calhar vai ser um pouquinho a cereja no topo do bolo de toda esta lição, que é o espírito de gratidão que faltou no coração de Ló e que não foi manifesto naquela decisão que ele tomou. Ou seja, Abraão, mais uma vez, ele podia ter tomado a prerrogativa de dizer, eu sou mais velho, sou eu que escolho. E toda a gente, se calhar, iria concordar com aquilo. Acho que Ló não iria sequer protestar em relação a isso. Mas Ló, naquele momento, se tivesse, de facto, um coração grato, ele teria dado prioridade ao seu tio. E essa falta de gratidão, na verdade, vai ser um reflexo muito presente exatamente na vida de Ló dali para a frente. Ou seja, a falta de gratidão que ele revelou ali era um reflexo da falta de visão espiritual nas suas escolhas. E sabes, meu querido João, e para os nossos caros ouvintes, gratidão, quando nós temos no coração e quando a cultivamos, vamos em primeiro lugar tê-la em relação àquilo que Deus nos dá na nossa vida. Porque vamos reconhecer que, na verdade, o Senhor é o grande providenciador de tudo aquilo que nós temos na nossa vida. Nós não podemos dar nada a Deus que seja demasiado. Afinal, Ele que deu tudo aquilo que nós temos e deu-nos inclusivamente o dom mais precioso que o céu continha, que se chama Jesus Cristo. Como é que nós agora podemos dizer que estamos a dar demais, não é verdade? Ou seja, olhando para a história de Ló, Ló realmente teve esta falta de gratidão presente na sua vida. E é por isso que este bem-estar temporal era a prioridade de Ló. Não via mais além disso.
e este fator era, na verdade, uma razão de preocupação para o seu tio Abraão. Ora, por causa desta mesma preocupação de Abraão com Ló e da sua família, o próprio Abraão acabou por negociar com Deus para poupar as cidades que ali estavam, na verdade, como a nossa lição nos diz, e se as pessoas justas pudessem ser encontradas nelas, então que o Senhor então as poupasse. E é interessante porque isto vai em harmonia, como nos diz a nossa lição, vai em harmonia com o seu caráter de amor, porque Deus nunca parou de conceder misericórdia até que Abraão de facto parou de pedir. E nós vamos encontrar mais à frente que, na verdade, Ló foi poupado, sim senhor, no meio de tudo aquilo, depois que a cidade então acabou por ser, a cidade de Sodoma acabou por ser destruída, mas ele foi poupado como resultado da intercessão do seu tio, que na verdade estava ali e ainda orava por ele. Ou seja, um homem que era rico naquela altura, entrou naquela cidade como um homem rico, e como resultado da sua falta de gratidão, como resultado da sua falta de reconhecimento de que tudo vem da parte de Deus, qual foi o resultado? O resultado é que ele acabou por sair com quase nada. Com quase nada. Na verdade, nós meditando um pouquinho sobre isto, João, podemos já, em jeito de terminarmos, podemos refletir um pouquinho sobre a nossa própria condição espiritual. Aquilo que nós damos, aquilo que nós entregamos, aquilo que nós usamos de recursos pessoais e de dons pessoais que o Senhor nos vai dando ao serviço do Senhor, é um reflexo, na verdade, daquilo que nós, na verdade, vamos à procura na nossa vida. Se é apenas riquezas temporais ou se estamos, de facto, a preparar-nos para sermos trasladados ao céu com o Senhor Jesus. Na verdade, quando nós pensamos nisto, somos levados também a pensar na nossa condição espiritual já aqui e agora. Porque é também o reflexo da qualidade do nosso relacionamento com Deus. Não achas, João? Com certeza, com certeza. De um lado está Ló e do outro lado eu coloco Noé. Noé, durante 120 anos, pregou e só a sua família entrou na arca. Sem dúvida. Do outro lado está Ló, tomou uma decisão em um momento, sai da cidade pobre, viúvo, e depois torna-se pai dos seus próprios netos. Duas escolhas. Escolhe, ou seja, uma escolha em saber no que estariam investindo, se eu posso colocar assim, mas consequências totalmente diferentes. A pergunta que se coloca para nós, possivelmente, é: qual será a nossa escolha? Nossa família, estamos a investir tempo de qualidade com Deus e com a nossa família? Os nossos filhos olham para nós como exemplo a seguir espiritualmente? A nossa vizinhança, porque é algo que fizeram esses homens e que a lição real só era que eles investiram seu tempo e suas riquezas para propagarem o Evangelho de Deus. Abraão era conhecido como príncipe. Noé propagou durante 120 anos. Noé, ou seja, tudo que tinha investiu para a salvação daquele povo que o rodeava. Estamos nós fazendo o mesmo com a nossa família, nossos vizinhos, estamos nós fazendo o mesmo no nosso trabalho. Como é que se tivéssemos que deixar o nosso trabalho hoje, como é que nossos colegas lembrariam de nós? Sem dúvida, sem dúvida. Qual era o legado que deixaríamos atrás de nós, não é, João? Sem dúvida. Sabe, João, já um pouco em jeito de terminar, eu faço um bocadinho esta aplicação também, de uma forma muito prática, como para aqueles que têm filhos, por exemplo, como é o meu caso. Os meus filhos daqui a uns anos, quando eu fechar os olhos e adormecer no Senhor, se Jesus entretanto não voltar, eles não se vão lembrar do dinheiro que eu gastei com eles, eles vão se lembrar do tempo que eu passei com eles. E nós muitas vezes esquecemos exatamente desta dimensão daquilo que é verdadeiramente importante que nós deixamos para trás. Cada cêntimo, cada euro que nós investimos na obra do Senhor é um cêntimo e é um euro que é investido para a eternidade. Agora, nós olhamos para isto e vemos o desafio perante nós, porque é um desafio que, na verdade, tem a ver com o nosso próprio egoísmo, com a nossa própria condição espiritual. Nós hoje temos perante nós uma plataforma eterna que é centrada na pessoa de Cristo e na obra que Ele nos convida a participar. De maneira que a minha oração e a oração do João, certamente para todos nós e para aqueles que nos ouvem hoje, é exatamente esta, que nós possamos ser coparticipantes, juntamente com o Senhor Jesus, juntamente com aqueles que também deixaram obra feita, como o próprio Noé e Abraão, que nos dão este exemplo, que possamos verdadeiramente estar a construir para a eternidade, para aquilo que verdadeiramente importa,
para que logo, logo possamos estar então com Jesus. Meu querido João, vamos então terminar, se calhar, não é verdade? Já temos aqui, já ultrapassamos um bocadinho o nosso tempo. Vou convidar a todos então agora para se juntarem a nós, para inclinar o vosso rosto, e vamos terminar com uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez por nos convidares a participarmos contigo nesta obra tão especial, Senhor. Pai amado, toma-nos nas tuas mãos, Senhor, e possas verdadeiramente inspirar cada um de nós a verdadeiramente dedicar aquilo que nós somos e aquilo que nós temos na obra que verdadeiramente importa, Senhor. Na arca moderna, Senhor, aquela que verdadeiramente vai apontar e preparar um povo para se encontrar com Jesus quando Ele voltar. Obrigado, Senhor, por estares connosco, fique com os nossos ouvintes também, Senhor, e abençoa-nos hoje e sempre, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, João, por termos estado juntos este tempo, obrigado por termos estudado juntos e obrigado também por aqueles que estiveram connosco. Até lá, até à próxima oportunidade. Um grande abraço a todos.